A gente volta agora a falar sobre a possibilidade de suspensão do Telegram após a divulgação de mensagens contrárias ao projeto de lei das fake news. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa com o professor de Direito Constitucional e Eleitoral do IBMEC, Cléver Vasconcelos. Professor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Professor, fazendo um resumo bem rápido antes de fazer a pergunta desse caso, nós tivemos desde ontem, então, esse disparo de mensagens por meio do Telegram, questionando e criticando o projeto de lei das fake news, e tivemos essa decisão de hoje do ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinando a remoção, a eliminação dessas mensagens e a publicação de uma retratação pela plataforma, que caso isso não fosse feito, o que acabou sendo feito bem rapidamente, a plataforma ficaria suspensa. Ainda existe esse risco de suspensão depois que essas exigências foram cumpridas? E mais, professor, queria uma análise sobre essa perspectiva do direito constitucional desse disparo de mensagens feito pela plataforma, pelo Telegram, e da decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Houve abuso de poder econômico? A decisão do ministro foi acertada? Perfeito. Vamos lá. A questão, me parece que as coisas agora entraram no seu devido lugar. Por quê? O Telegram recebeu essa suspensão, essa sanção, essa penalidade, né? Ainda não é uma penalidade, obviamente, de suspensão de término e interrupção do serviço do Telegram, mas eu chamo isso de adequação, né? Então, dentro desse ponto de vista, me parece que não há mais risco. Agora, veja bem, a questão é a seguinte, eu tenho percebido o seguinte ao longo desse tempo todo, do projeto das fake news, etc. Há muita polarização. Ou você é contra, ou você é a favor. Não existe aquele meio termo. Eu vou deixar bem claro para você. Eu vejo situações positivas e vejo situações negativas em relação a tudo que se passa sobre essa questão. Por quê? Vamos pegar o exemplo alemão. Em 2017, o Bundestag, o parlamento alemão, realizou a edição de uma norma que está em vigor, inclusive, na Alemanha, de regramento no que diz respeito às publicações veiculadas nas redes sociais. Aqui no Brasil, nós temos dois exemplos positivos disso. Quais são os exemplos? A pedofilia e os direitos autorais. Toda vez que alguém publica alguma mensagem pedófila nas redes sociais, a rede social corta já. Quando você publica uma mensagem que viola direitos autorais de música, de filme, a rede social corta já. Por que não a rede social cortar algo que seja criminoso do ponto de vista político? Eu não falo da liberdade de manifestação do pensamento. Eu sou o primeiro a defender a liberdade de expressão do pensamento. Agora, quando você usa um canal de comunicação, como nós estamos fazendo aqui no Jovem Pan, e usa esse canal para praticar ilegalidade, aí surge a possibilidade de corte, porque é um instrumento que estaria sendo as redes sociais para a prática da atividade criminosa. Então, tem que ter muito esse bom senso. Então, eu vejo as pessoas contra e a favor. E me parece que o Telegram assumiu essa polaridade. Não é por aí. Então, o que eu acho razoável, se me permite, é que o Congresso Nacional chame as Big Techs, converse com as Big Techs, abra um diálogo para que nós cheguemos a um denominador comum, no sentido de que as redes sociais armem tecnicamente um sistema que possa eliminar a ilegalidade das publicações e das veiculações, identificando os seus usuários, como acontece na Alemanha desde 2017. Agora, esse debate polarizado, beligerante, de oposição contra, governo a favor, não é bom. O que é bom é entendimento. Então, o Congresso Nacional e as Big Techs precisam se aliar para que haja um regramento respeitando
o desejável bom senso que eu vejo que não tem acontecido nos setores sociais e que estão, enfim, que analisam a questão, sabe? Pois é, agora, professor, nós ainda estamos no processo do debate acerca do projeto de lei das fake news. As plataformas que fazem parte desse processo são interessadas e possivelmente seriam impactadas com a aprovação dessa lei. Elas não têm o direito de se posicionar? Colocarem mensagens no seu site, se concordam, se não concordam, se acham que alguns dispositivos vão prejudicar a comunicação entre os usuários, exercer o direito à liberdade de expressão. Ela não pode emitir um comunicado ou fazer uma espécie de editorial? Meu querido Daniel, é um prazer falar com você. Sim, eu acho que o que o Telegram publicou, na minha concepção, né, como estudioso aí do direito constitucional, do direito eleitoral, me parece que foi não tão adequado. Eu vi a mensagem, eu li e analisei a mensagem, me parece uma mensagem que tem um caráter político, que aderiu um lado. Então, esse não é o papel da empresa de comunicação. O papel da empresa de comunicação é fornecer subsídio para que ela possa atender os seus usuários da melhor forma possível. Tanto é que o Telegram se desculpou, emitiu uma mensagem e parece que passou um pouco do limite. É certo que um setor social ficou feliz. Não, é contra a censura. Ninguém aqui é a favor da censura. Ninguém aqui pode ser a favor da censura. Nós estamos em 2023, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo. Nós estamos sempre a favor da liberdade de manifestação do pensamento. Agora, a rede social, a plataforma, não pode servir como instrumento para a prática da ilegalidade. Você pode manifestar o seu posicionamento de esquerda, de direita, de centro, realizar crítica. Agora, você não pode usar a plataforma social para difamar, para caluniar, para injuriar, para praticar crime contra a administração pública, para praticar o tráfico de drogas. Você imagina só um grupo de pessoas no WhatsApp montando um grupo de traficantes de drogas? Não pode. Então, é preciso que haja um regramento, mas quando a gente fala em regramento, nós precisamos, como você disse muito bem, Daniel, trazer as Big Techs para conversar, estabelecer um critério de beligerância, estabelecer um critério de confrontamento, não dá resultado, só piora a situação. E o Brasil é um país que tem um infindável, um número grandioso de usuários. É importante para a plataforma. A plataforma precisa desta credibilidade, sob pena de perder aí o que a gente mais quer. A possibilidade de conversar, de dar as notícias, enfim, de informar as pessoas. Os canais tradicionais de televisão e rádio, como a Jovem Pan, por exemplo, eles têm jornalistas qualificados como vocês e usam do seu espaço para divulgar notícia. Acontece que a rede social virou um grande canal de jornalismo, onde pessoas que não são jornalistas veiculam notícias. Algumas notícias ótimas, mas algumas notícias fraudulentas. Eu vou dar um exemplo. Nesses anos todos que eu milito na área eleitoral como professor, existe a lei das eleições, a lei 9.504/97. A última reforma eleitoral que o Congresso Nacional aprovou, ele aprovou a possibilidade de suspensão dos canais de redes sociais. Está lá na lei. Vai lá na lei das eleições, está lá escrito um dispositivo que está lá há anos e ninguém fala nada. E agora as pessoas estão contrariando a situação. Então, veja, nós não podemos polarizar o debate. Tem que ser um debate saudável, equilibrado, com bom senso e, sobretudo,
preservando a liberdade de manifestação do pensamento. A rede social não pode tudo e o cidadão não pode tudo. É preciso que haja aí um equilíbrio, um balance, tanto do cidadão como da rede social. Esse é o ponto. Esse é o ponto importante. E isso é relevante para o país. Sem exageros, sem abusos. A liberdade, muita gente critica. O direito constitucional só traz liberdades. Muito pelo contrário. Sim. Ele traz liberdade com responsabilidade. Todo direito de garantia fundamental tem uma carga dupla. Uma carga positiva de liberdade, mas uma carga negativa de responsabilidade. Não é sob o manto da Constituição você pode fazer tudo e falar tudo. Não, porque senão as pessoas vão utilizar as redes sociais como objeto de envio de mensagens mentirosas e pronto. Não, a gente quer uma rede social séria, um debate aberto, a expressão do cidadão utilizada na sua maior plenitude. E o Congresso Nacional, tenho certeza, fica o recado para a Câmara dos Deputados, oposição em situação, que deem as mãos, pode parecer utopia, mas que deem as mãos, porque a Europa, desde 2007, eu reitero, a Alemanha, a República Federal Alemã, já tem esse regramento. E por que não nós? Não podemos ter esse regramento, preservando a liberdade de manifestação do pensamento. Isso, que debate complexo, hein, professor? Ainda temos muito o que discutir, ainda que esse projeto de lei das fake news seja aprovado em breve. A discussão não vai parar com toda certeza. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos com o professor de Direito Constitucional e Eleitoral do IBMEC, Cléver Vasconcelos. Boa noite, professor. Muito obrigado. Deixa eu chamar agora o Roberto Mota para também fazer a sua análise dessas questões, porque, Mota, eu separei alguns trechos, 3, bem rapidinho, que estavam nessa mensagem que foi disparada pelo Telegram e que teve que ser derrubada por decisão do STF. Alguns trechos. O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. Foi um trechinho que eu destaquei. O projeto concede poderes de censura ao governo e é desnecessário. E um outro trechinho, a democracia está sob ataque no Brasil. Para muitos analistas, como o Dani questionou ao professor, é um direito da plataforma expor a sua opinião. O grande erro nesse caso, segundo esses analistas que eu pesquisei e encontrei, o problema foi não deixar claro nessa postagem, nessas mensagens, que se tratava de uma publicidade. Quero te ouvir. Não foi publicidade. Eu acho que, vou voltar àquele tema que eu já abordei aqui no Brasil de hoje, a lei que vale para um não vale para outro. Então, uma autoridade da República pode vir a público e dizer: eu, quando estava em determinada situação, eu só pensava em ferrar com fulano de tal. E tudo bem, bacana, que fofo, é uma expressão do sentimento. O que o Telegram fez foi dar a opinião dele, assim como o Google. A última vez que eu dei uma olhada na nossa lei, opinião não era crime. Já tem algum tempo, eu tenho que dar uma olhada de novo, porque parece que opinião virou crime. O Telegram, para mim, exerceu o seu direito de dar a sua opinião. O que a gente está compreendendo com a reação do governo, a reação das autoridades a isso, é que não é mais livre a manifestação da opinião. Porque se a sua opinião for a mesma das autoridades, não tem problema nenhum. Mas se a sua opinião for diferente, procuram-se argumentos que não encontram sustentação nenhuma, nem no direito, nem na lógica. É como se você tivesse o seu bar, né? Você tem lá um bar, um restaurante, e aí você colocou lá na parede do seu bar: comida apimentada faz mal para a saúde. Você tem o direito de achar isso. Agora entra alguém lá e diz: não, você não pode dizer isso porque você está mentindo e eu vou te processar, e você vai ter que tirar aquele aviso ali e vai ter que colocar a minha opinião que diz que a comida apimentada faz bem para a saúde. E é importante observar
que essa controvérsia é sobre um PL que muita gente acredita, e é a minha opinião depois de ler o conteúdo, que um PL que vai impor severas limitações na liberdade de expressão. O resultado final desse PL, se aprovado, é que as redes sociais vão adquirir o poder e a obrigação de censurar postagens. Então, Lívia, você vai colocar uma postagem, na rede social vai ter um departamento que vai examinar essa sua postagem e vai pensar, existe alguma possibilidade dessa afirmação que a Lívia fez aqui ser considerada um crime? Se existir essa possibilidade, a rede social vai ter o poder de dizer, não vou postar, acabou. E aí você não vai ter nem como contra-argumentar aquilo, porque a rede social está assumindo um papel que é do Estado, né? E está censurando as pessoas. Então, essas medidas, esse projeto do PL 2630, ele tem esse aspecto de supressão da liberdade de opinião, e ele tem um outro aspecto também que não está sendo bem explicado, que é a questão do direito autoral. Um dos grandes benefícios que todos nós temos das redes sociais é ter acesso livre ao conteúdo, né? É uma revolução. Hoje qualquer pessoa pode aprender sobre qualquer coisa acessando nas redes sociais. Isso vai acabar com um mecanismo que ainda não está bem explicado de pagamento de redes de direitos autorais, que, pelo entendimento da maioria das pessoas, vai favorecer os grandes conglomerados de mídia e prejudicar as redes sociais. O resultado provável, possível, é que essas redes sociais cheguem à conclusão de que não vale mais a pena ficar no Brasil. E aí nós é que vamos ser os prejudicados.